Ora, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Habitualmente, à segunda-feira, estamos consigo depois do Girassol Jornal, isto a partir das 21 horas. Hoje, trazemos mais um tema para analisarmos com os nossos convidados. Na edição de hoje, vamos olhar para o acesso aos fundos de fomento à economia. Para tal, contamos com várias individualidades. Miguel dos Santos é representante do Ministério das Finanças e, claro, é o assessor do Fundo de Garantia de Crédito, FGC. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Também recebemos Daniel Sapateiro, que é consultor económico, economista. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite aqui à Girassol TV. E é um prazer estar aqui sempre. Bem, igualmente recebemos Pedro Coassa, nosso conhecido, também economista e docente universitário. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. E Adérito Costa, que é engenheiro agrônomo e produtor nacional. Boa noite, Adérito. Há muito que também aguardávamos pela sua presença aqui neste programa. Com certeza. Boa noite extensivo aos prezados telespectadores em casa e aos caros colegas aqui do painel. Muito bem, vamos começar exatamente pelo Adérito. Enquanto produtor, como é que olha para os vários fundos que temos hoje para o acesso ou para o fomento à economia? Estamos a falar, por exemplo, do FACRA, do FADA e até o próprio Fundo de Garantia de Crédito, que trabalham, pelo menos desde daquilo que foi a sua apresentação, a ideia é fomentar a produção nacional. Eu lhe pergunto se, enquanto produtor, tem sentido isto na prática? Bem, sentir na prática, não na primeira pessoa. Não na primeira pessoa, mas tenho estado a acompanhar alguns produtores, médios e pequenos, que tiveram a oportunidade de receber algum financiamento de uma ou de outra das instituições ora citadas e que com isso têm estado a fazer alguma coisa. Ainda não consegue atender à real necessidade que se impõe para o benefício da agricultura como um todo a nível do país. Mas vê-se que alguma coisa está-se a fazer e estamos em crer que na senda desta segmentação melhorias vêm lá para frente. Mas os critérios aplicados até agora para o acesso a estes fundos são os recomendáveis, enquanto produtor, daquilo que é também a sua experiência no contacto com a banca, no contacto com os financiadores? Bem, não direi a 100% que sejam os recomendáveis, por conta do seguinte... Inclusive, só a título de exemplo, a própria banca, volta e meia, busca criar estratégias que visam estar mais à altura das reais necessidades e facilidades para atender os financiamentos aos produtores. Porém, sabemos nós que os fundos ora citados não são instituição de caridade. Logo, exigem dos produtores uma certa preparação no âmbito legal, dentro daquilo que é institucional, para que estejam à altura dos desafios que se impõem por via do contrato que vão assinar, que permitirá então chegar à possibilidade da recepção destes financiamentos. Muito bem, Miguel dos Santos, a representar o Ministério das Finanças, queremos perceber como é que funcionam estes fundos que aqui acabamos de citar, quem é que pode ter acesso a eles? Ok, muito obrigado. Portanto, eu vou cingir-me apenas ao Fundo de Garantia de Crédito, que é a instituição na qual represento. Portanto, apesar de existirem outros fundos, conforme fez referência, também tutelados pelo Ministério das Finanças, tal como é o FGC. Portanto, nós atuamos no mercado angolano já há 12 anos, portanto, o Fundo de Garantia de Crédito foi criado em 2012 por decreto presidencial, portanto, 78/12, de 4 de maio, portanto, nós atuamos como facilitador do acesso ao crédito bancário das micro, pequenas e médias empresas através do mecanismo de garantias públicas. Portanto, de lá para cá, temos estado a operacionalizar várias linhas de garantia. Portanto, no âmbito da criação, começamos com a Angola Invest. Portanto, foi a primeira linha de garantias que tínhamos vigente, o programa Angola Invest. Este programa foi depois extinto aí em volta de 2019. Portanto, mas apesar de extinto, os financiamentos continuam a vigorar. É extinto na concessão de financiamento de garantias. Portanto, e também... temos uma outra linha de garantia que nós denominamos GAP, que é garantias de apoio à produção. Portanto, esta linha comporta aqui as operações do PAC e também do aviso 10, portanto, do BNA. Portanto, nós aqui
cobrimos os financiamentos até 75% do seu valor, portanto, e a nossa garantia máxima pode ir até kwanzas, equivalente a 5 milhões de dólares. Portanto, depois temos uma segunda linha, que é o PDAC, que é o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Comercial. Portanto, esta linha, ela é uma linha que está a ser gerenciada pelo Ministério da Agricultura e Floresta, portanto, foi financiada pelo Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Portanto, nós aqui garantimos no máximo até 65%. Portanto, ela é uma linha específica, portanto, os projetos não estão para serem implementados em todo o território nacional. Aqui, províncias específicas, nomeadamente o Kwanza Sul, Kwanza Norte, Bié, Huila, tanto o Ambo e passa-me aqui uma outra, exatamente. Aqui embaixo. O Kwanza Sul, exatamente. Portanto, e aqui também só para a agricultura e pecuária. Estamos aqui a falar de ovinos, pequenos e ruminantes. Portanto, ela não é tão alargada como, por exemplo, o GAP. O GAP, nós garantimos projetos nos setores da agricultura, pecuárias, pescas, indústrias transformadoras também. Portanto, e o ano passado lançamos uma linha mais recente, que é a LAPS, Linhas de Apoio a Projetos Sustentáveis. Portanto, esta aqui sim já é mais alargada, que ela engloba as operações do Aviso 10 e também incluímos aqui o turismo e a logística. E mais recentemente o Diversifica? Diversifica Mais, portanto, foi lançado a semana passada. Ainda não estamos a operacionalizar. Portanto, nós fizemos o lançamento para chamar aqui os nossos parceiros, que é a banca comercial. Portanto, nós, o Fundo de Garantia apenas facilita no acesso ao crédito com a emissão da garantia, mas quem financia ou quem concede os financiamentos são os bancos comerciais. Então, quando fala em facilitar, está exatamente a tentar transmitir o que é para percebermos, porque o que já ouvi algumas vezes é que o FGC não financia. Exatamente. E sim, trabalha neste... O FGC não financia. Funciona? Quando falo em facilitar, é o seguinte. Em geral, a banca, para conceder um crédito, precisa de garantias. Não é? E o que é que o Executivo identificou? O Executivo identificou que há promotores com projetos viáveis, tanto, mas que não têm um bem ou uma outra garantia real para apresentar à banca, não é? Para ter acesso ao crédito bancário. Então, o Executivo criou o Fundo de Garantia de Crédito nesse sentido, tanto para aqueles promotores com projetos viáveis e que não têm garantias para apresentar ao banco, é aí onde entra o fundo com a cobertura de até 75% do valor do financiamento. E assim dá maior conforto à banca, né? Porque até a nossa garantia é financeira. Portanto, no caso de não pagamento do financiamento por parte do promotor, o Fundo de Garantia tem esse compromisso de pagar ao banco. E este promotor fica depois em dívida com o FGC? Fica depois em dívida com o FGC, exatamente. Aí vamos procurar... E qual é o tempo normal que ele tem para o pagamento desta moratória? Não há aqui um tempo determinado, que ele é em função depois da capacidade que ele poderá ter para fazer esse pagamento. Muito bem, voltaremos a falar um pouco mais do Diversifica e de outros programas que aqui avançou para percebermos os números que temos até agora. Okay. Daniel Sapateiro, enquanto economista, como é que olha para estes fundos que temos disponíveis hoje no nosso mercado, tendo em vista que o desafio do país passa hoje no aumento da produção nacional, até porque fala-se também da questão da autossuficiência e segurança alimentar. Só será possível se aumentarmos a produção. Sim, e o aumento da produção alimentar e não alimentar gera postos de trabalho, arrecadação fiscal, a substituição das importações e o aumento das exportações, na lógica do Prodesi, mas também a questão de que cada vez mais nós também pouparmos as divisas para fazer face a essas importações, que é o nosso contexto. Mas deixe-me dizer o seguinte, estes 3 fundos que nós falámos aqui, o Fundo de Garantia de Crédito, o FADA, de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, e o FACRA, portanto, um fundo de capital de risco, são públicos, portanto, é para que nós saibamos que há uma capitalização desses fundos para disponibilização dentro dos critérios de que as pessoas particulares ou empresas elegíveis possam beneficiar de tal. Mas isso não quer dizer que públicos
que não sejam para não reembolsar Exatamente. o Fundo de Garantia de Crédito em caso de incumprimento, ou chamada inadimplência, ou os bancos. Não, é públicos, porque são recursos vindos dos contribuintes para fomento da economia, e nomeadamente a nossa economia e o setor agrário, que é subjacente de cariz familiar de sobrevivência, ou numa lógica de agricultura em que não se faz mais do que alocar esses produtos, essas safras, essas colheitas, a mercados muito próximos ou, no limite, a Luanda. E, portanto, isto é um ponto. Agora, deixe-me dizer, dentro do tempo que temos, que os debates muitas vezes são muito curtos dentro do tempo que estamos aqui, dizer o seguinte: o que é que me preocupa enquanto economista, e quando olho para os números, e depois o Pedro Coaça também dará, claro e evidentemente, a sua opinião, é que quando olhamos para a documentação que é solicitada pelos fundos, e aqui e eu não vou pôr em causa aqui a questão da necessidade ou não. Já falar da questão burocrática. Burocrática, sabe que a questão burocracia, hoje usamos mal a palavra burocracia. Estou mesmo olhando nesse sentido, porque ela foi criada para facilitar, para organizar. A palavra burocracia foi criada na Alemanha e tinha a ver com organização e não aquilo que nós achamos de burocracia, que é demasiado papelada, dificultar. Não, isso não é burocracia. A questão é, eu não vou pôr em causa os documentos que são solicitados. A minha preocupação é saber se as pessoas das empresas, nas cooperativas, têm como tratar destes documentos. Têm como, por exemplo, estar tão organizados administrativa e financeiramente que possam ter certificação do INAPEM, por exemplo, certidão de conformidade tributária, portanto, a certidão de não devedor à AGT, certidão de não devedor ao INSS, que provavelmente são dos mais difíceis. Porquê? Porque nós temos, obviamente, um cenário que é avesso ao cumprimento das nossas obrigações fiscais e de contribuições para a Segurança Social. E isso gera o quê? É que são documentos, entre outros, que são fundamentais para atestar a organização interna destas nossas organizações. E aí o que é que acontece? Muitos dos nossos jovens e menos jovens, nas redes sociais, quando são, em muitas palestras e conferências, dizem: bom, a banca não dá créditos, o Fundo de Garantia de Crédito também, os prazos que foram dados pelo aviso 9 e o aviso 10, nomeadamente o aviso 10, porque aqui o 9 tem a ver com a habitação e não é o tema de hoje, teriam 60 dias para avaliar os processos de crédito e esses prazos são dilatados. É porque também, deixe-me dizer o seguinte, é que nós temos que ter esta cultura de formar um processo de crédito. Sabemos o que é um processo de crédito, a documentação, tratamos dentro dos prazos, para ela até nem caducar, e depois levarmos disto de uma forma organizada, porque isto gera confiança a quem vai analisar os processos de crédito. E muitas das vezes vamos entregando a prestações os documentos, não temos uma percepção global. Quando chega o outro, o anterior já caducou. Não temos experiência profissional na área que queremos investir, temos algumas das vezes fins inconfessos daqueles projetos e daqueles financiamentos. Isto gera Daniel, o quê? Só para acrescentar o seu ponto de vista, o FACRA criou aqui uma facilidade muito grande. Antes, o produtor tinha que sonhar como redigir um modelo de solicitação de crédito. Hoje, o FACRA tem este modelo e você só vai preencher os dados que ele está a pedir aí. Já não traz nada de outro mundo. Então, estas facilidades que está-se a criar, de facto, vêm ajudar. Mas atenção, isto é uma facilidade naqueles quesitos que a pessoa ficava alheio ao seu conhecimento, mas não retira o direito dos documentos que o Daniel acabou aqui de citar. Bem. Há toda uma necessidade da certidão não devedor da AGT, do INSS, e para chegar a estes documentos, há requisitos que devem ser cumpridos com a contabilidade. Já vamos voltar a esta questão dos requisitos. Vamos só também passar a palavra ao Pedro Coaça para este momento introdutório da nossa conversa. Coaça, falamos aqui da questão burocrática, que é um facto, parece que foi mal percebida, mas a questão não é aqui a terminologia, mas é a facilitação que deve ser criada para o produtor ter acesso a estes fundos, porque estamos a falar de iniciativas que podem, se bem aproveitadas, fomentar a produção como tal.
Sim, em primeiro lugar é preciso deixar claro que Angola, em termos de financiamento da economia, até certo ponto está bem servida, no sentido de que nota-se uma certa preocupação por parte do Estado em entender o seu real papel no contexto de uma economia em desenvolvimento, em que o mercado em si só não é capaz e não é suficientemente forte para poder, portanto, criar todo um conjunto de mecanismos que possam levar a um crescimento sustentado e, consequentemente, ao desenvolvimento da economia. Daí que se vão criando, não é? Esse arcabouço legal que possa criar mecanismos para poder financiar a economia de forma um pouco mais setorial. No que toca especificamente à questão que fez, associada à burocracia, eu penso que isso é uma característica dos países relativamente mais atrasados do ponto de vista do desenvolvimento econômico. No caso particular de Angola, não é? O processo, por exemplo, Simplifica 0.2, se não me engano, vem justamente para poder criar um ambiente favorável, não é? A realização de negócios para poder facilitar, portanto, o surgimento de mais empresas para poder alavancar a economia. É claro que há um caminho muito longo ainda por se percorrer, no sentido de que se trata apenas de uma experiência piloto, não é uma experiência nova que o país está a experimentar, mas ainda assim nós precisamos trabalhar fundamentalmente no que toca à questão processual, no expandir mais a rede de oferta, portanto, de instituições vocacionadas a poder legalizar um conjunto amplo de documentos. Por exemplo, temos uma deficiência muito grande em termos de quantidades de cartórios que podem fazer este trabalho. Portanto, este é um ponto muito fundamental que nós temos que atacar, no sentido de que o ambiente de negócios é um papel, ou seja, joga um papel fundamental no crescimento da economia, na medida em que tem um potencial muito grande de poder inibir ou favorecer o crescimento da economia, não só para o empresariado local, como também para o empresariado que vem de fora e tenta, não é, enxergar no nosso país alguma potencialidade para poder injetar o seu capital. Miguel, como é que, e nesta questão mesmo documental ou das exigências Exato. que são feitas, que critérios é que vocês exigem como fundamentais para que um produtor ou um solicitante você apresente para que tenha então esta garantia do crédito que solicita? Ok. Portanto, o doutor Daniel Sapateiro fez aqui menção a alguns documentos. Na verdade, nós também solicitamos essa documentação para a conformidade do processo, mas nós, ao longo desse período de vigência, vamos aqui percebendo os constrangimentos que afetam os nossos produtores. Portanto, e nós, portanto, quando do lançamento da LAPS, que é a linha de apoio a projetos sustentáveis, portanto, fizemos aqui uma revisão naquilo que é a nossa checklist. Portanto, como a LAPS também envolve empreendedores singulares, cooperativas, inclusive, tanto e famílias, portanto, nós, para empreendedores singulares, portanto, aqui um conjunto de documentos a serem apresentados muito reduzido, portanto, e que também já diferenciamos para as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, nós entendemos que as médias empresas, portanto, têm aqui maior capacidade, portanto, para tratar, por exemplo, uma declaração de não devedor, portanto, um estudo de viabilidade econômico-financeiro bem feito. Portanto, para os empreendedores singulares, nós estamos a pedir apenas projeções financeiras, não um estudo de viabilidade como tal, mas projeções, pelo menos de 12 ou 24 anos, um plano de negócio, também mínimo, que dá informação de como é que vai implementar a sua atividade. Portanto, nós estamos também a trabalhar com os bancos, nossos parceiros, no sentido de termos aqui uma ficha, digamos assim, uma checklist única. Portanto, há bancos que já acordaram isso conosco e outros ainda estamos a trabalhar. Portanto, mas nós estamos a falar de uma realidade em que o setor produtivo é dominado fundamentalmente por produtores familiares, pequenos exatamente. Produtores. Com certeza. Como é que estes, e chama aqui também a conversa o Aderto, o Daniel e o próprio Pedro, como é que estes produtores que não têm, muitos deles, literacia financeira e até mesmo a académica como tal, vão conseguir ter acesso a estes fundos quando são feitas exigências que levam algum tempo para ser respondidas, por exemplo? Olha, posso?
Mas deixa-me só, já aproveitando a questão é muito pertinente, Roberto, só para dar aqui um exemplo prático. Por exemplo, nós na província do Zaire, juntamente com o Banco Milênio Atlântico, portanto, nós emitimos várias garantias para um projeto que foi denominado Malembe Balembe. Portanto, aquilo devagar, exatamente, foi tirar os pescadores, porque aquela zona tem uma atividade praticamente predominante é a pesca. Portanto, tiramos os pescadores da informalidade para o formal. Portanto, foi possível. Eram pescadores que têm atividade, mas não tinham, portanto, documentação, não tinham empresas formalizadas. Portanto, foi possível, com o apoio do banco, o Fundo de Garantia de Crédito e as outras instituições locais, estamos a falar das AGTs, a administração, portanto, trazer, portanto, essas empresas à formalidade e conseguiram acesso ao crédito e com a garantia do Fundo de Garantia de Crédito. Só para dar aqui esse exemplo concreto. A questão há muitos segmentada pelo Miguel, é Miguel, não é? Sim, sim. O exemplo que eu posso aqui citar tem que ver com o que eu tenho estado a fazer, em termos da prestação de serviço de consultoria agrária, que me leva a viajar o país sempre que há solicitações. Às vezes, deparamos-nos com pessoas que têm a vontade de crescer no setor do agro, porque o seu terreno são 20 ou mais hectares, mas ele vive fazendo rotunda em 5, 3 hectares. Então a intenção é ir um bocadinho mais além, não só na dimensão quantitativa de produção em termos de aumento, mas também na melhoria dos conhecimentos técnicos aplicados para gerar quantidade e qualidade por hectare de produção. Então, o que é que ocorre? Aí a gente já para dizer a esta pessoa, olha, você precisa estar associado em cooperativa, e esta cooperativa, obviamente, vai ter pessoas com determinados níveis de conhecimentos para, unidos, conseguirem bater à porta das instituições públicas e privadas a fim de poder buscar um financiamento e que, a partir daí, é distribuída a medida da responsabilidade de cada um nos cooperados e esses, por sua vez, entram em atividade de produção para gerar o resultado que se impõe. Um exemplo concreto. Imaginemos que surja um cliente e que hoje está uma febre muito grande por conta do lançamento da potencialização da produção de ovo e autossuficiência do mercado interno. Em 2017, muitos bancos, inclusive alguns projetos, decidiram abrir portas para financiar o mercado aviário. O que é que aconteceu? Foi um comentário que eu fiz à RNA. Muita gente decidiu tornar-se avicultor, tendo ali o seu aviário aberto e fazer a produção. Só que esqueceram-se de que, com tantos aviários abertos, o mercado interno não teria capacidade de resposta em ração. E hoje mesmo tivemos acesso a uma informação dada pelos próprios avicultores que nós continuamos a importar 90% daquilo que consumimos. É um sinal de que parece que as coisas não correram bem. Está a falar de carne ou de carne e ovos ou em ambos? Da carne e da carne... de frango? Frango e os ovos? Sim. Pronto, avícola. Olha, é assim, a questão tem que ver com o seguinte, de um tempo para cá as coisas têm estado a declinar por uma razão muito simples. Primeiro, o que eu estava a dizer, e deixa dar sequência ao fio, a ideia que eu deixei enquanto agrônomo é que cada proprietário de um aviário que ainda tivesse algum espaço de terreno apostasse na produção de milho, soja, mandioca, para a sua autossuficiência na produção de ração. Podia até comprar 1.000, 2.000 toneladas e ter em estoque, mas à medida que vai tirando, estaria a baixar. Então, se tiver ali a sua produção, e hoje o mercado em termos de mecanização agrícola tem aí pequenas moageiras, pequenas indústrias que conseguem transformar e dar a autossuficiência, estaria a dar solução deste quesito. Então, voltando à cooperativa que eu estava aqui a explicar, imagine que esta teve a solicitação de 100 toneladas de milho. Então, o que é que ocorre? São pessoas que, no que têm estado a produzir, com aquele conhecimento empírico, tiram 1,5 toneladas, 2 por hectare. Quando, se já tivesse aplicado ali alguma ciência, estaríamos a tirar acima de 3,5 toneladas por hectare, aumento da quantidade. E então, o que é que ocorre? A necessidade de se produzir essas 100 toneladas solicitadas por um cliente que já tenha até disponibilidade de pagamento exige que se faça a limpeza e preparo de mais hectares para atender essa autossuficiência e que isso até haver o atendimento solicitado e um acréscimo que depois também pode seguir o mesmo segmento. Pedro, está a pedir a palavra? Sim, só para complementar o que o colega está aqui a dizer, essa questão de o mercado não ser suficientemente capaz de poder fornecer os insumos necessários, né, sobretudo a ração,
para poder melhorar a produtividade. Aí nós entramos num outro aspecto que, em certa medida, nós temos estado a deixar de analisar, que é a questão envolvendo a ciência. Eu penso que, do mesmo modo que o Estado vai criando um conjunto de fundos de fomento, não é, para poder financiar a economia do ponto de vista setorial, tem que se pensar também em poder criar um fundo especificamente para poder se financiar a pesquisa científica e a pesquisa e desenvolvimento voltado para o campo da agricultura. Isto porque a agricultura, em escala comercial, não o que a gente pensa, não depende dos ciclos, por exemplo, naturais. Existe também uma certa intensidade tecnológica por trás para poder melhorar, digamos assim, a produtividade das sementes, fazer o sequenciamento genético das diversas culturas. Portanto, isso é muito importante. Se nós quisermos ter uma agricultura à escala industrial e comercial que possa atender portanto, a grande demanda que a economia, portanto, tem e também, se possível, poder exportarmos, é necessário haver também fundos específicos em termos setoriais que possam financiar, portanto, a pesquisa tanto em termos básicos, a pesquisa tanto em termos aplicados, a pesquisa, sobretudo, e desenvolvimento no campo não só da agricultura, mas como também da pecuária. Sapateiro, Daniel Sapateiro, já pedir também a palavra, mas acrescento no que vai dizer. É também fundamental que estes fundos que estamos aqui a falar tragam a vertente da capacitação, da formação técnica dos próprios produtores. Falamos da agricultura, mas poderemos falar da pecuária, falar da pesca e tantos outros setores produtivos, não é? Alberto, por acaso leu os meus pensamentos, porque eu sou muito voltado para o capital humano. E eu estava a pensar o seguinte, quando o colega estava a falar, que é daquilo que eu conheço, de alguns casos, e que já não é assim tão poucos quanto isso, e tem a ver um bocadinho com a mentalidade, que é, as pessoas vão aos bancos, solicitam, portanto, aqui algumas simulações e percebem que as taxas de juros são altíssimas. E quando têm conhecimento destes fundos, que não só dão ou maquinaria, por exemplo, o FADA, ou garantias bancárias, garantias financeiras para junto das instituições bancárias poderem fazer aqui uma concessão de crédito, a questão é esta, é que nós temos que nos organizar, nós, sejam agricultores, sejam das florestas, sejam aqueles da cultura do peixe em lagos, chamada aquicultura, a pesca artesanal, industrial, a indústria, o comércio. Portanto, estamos aqui a falar de tudo o que é atividade económica, dos três setores da economia. É que nós temos que nos organizar, não só para a concessão de crédito, que é isso que muitas vezes me parece. Bom, temos que ter estes documentos para ir lá ao banco e depois, quer dizer, deixamos de ter outra vez contabilidade, deixamos de ter prestação de contas, deixamos de ter procedimentos e rotinas de trabalho e quando voltamos a ter necessidade de um crédito ou quando o banco solicita, por exemplo, o modelo 1 de imposto industrial, lá se lembram que tem que ter estes documentos e depois à pressa andamos atrás de contabilistas certificados para a emissão de um certo conjunto de relatórios, etc, etc. Portanto, nós temos que nos organizar, seja ao nível associativo, seja por via de cooperativas, seja por sociedades unipessoais ou sociedades comerciais com mais do que um sócio, mas numa lógica empresarial em que tem que haver uma organização muito bem clara. Apesar de nós estarmos a pensarmos aqui, bom, a agricultura tem pessoas que têm uma certa qualificação escolar muito baixa, muitas vezes até de analfabetismo. Temos que dizer isto. Há pessoas que são analfabetas. É daí onde escrever e contar. Já nem falo do analfabetismo tecnológico. Sim. E, portanto, nós temos que acercar com pessoas que de boa fé, que têm a experiência, ou por via da consultoria que possa dar esse associativismo, para, obviamente, dar uma continuidade além da concessão de crédito, que depois da concessão de crédito traz uma responsabilidade, Alberto. É o reembolso aos bancos, é o reembolso aos fundos. E, portanto, aí começa outra... Mas se o produtor não está preparado para fazer este reembolso em termos de conhecimento, em termos de obrigatoriedade, logo não vai conseguir cumprir com a sua parte no contrato, não é? Já não falo das pessoas que já não tinham intenção de pagar aos bancos ou aos fundos. A questão é, nós temos que dar essa formação, obviamente a níveis diferenciados, porque obviamente vamos ter graus de responsabilidade nas associações, nas cooperativas, nas empresas, mas se nós não o fizermos, nós estamos a atribuir
ou conceder crédito, mas nós não estamos a fazer evoluir, inclusive tirar as pessoas da pobreza ou a caminho dessa pobreza intergeracional, ou seja, aqueles que já eram pobres há 3, 4 gerações atrás podem continuar a ser pobres porque, apesar de terem acesso a máquinas de pequena dimensão, dificilmente sairão dessa pobreza. Porquê? Porque nós temos que os capacitar ao nível da organização. E aqui eu diria o seguinte: nós precisamos de pequenos choques de gestão, que façam com que as pessoas tenham olhem para a agricultura e para outras atividades económicas que lhes permitam, obviamente, ambicionar dar um futuro diferente às gerações mais recentes, portanto, aos filhos, aos netos, para que isso se quebre. E isto também os fundos públicos têm essa intenção, mas nós temos que dar essa formação. Adério, tu falava da questão da organização e disse mesmo, precisamos nos organizar. Quem é que precisa se organizar? Os produtores ou os fundos como tal? Quem está a falhar neste casamento que devia ser perfeito e não está a ser ainda? Alberto, isto é olha, de forma aberta, eu passo a dizer que esta organização de que me refiro passa pelos dois lados da moeda. No setor privado, enquanto empresários, precisamos nos organizar, desde o médio, do micro, pequeno, médio e grande empresário. O grande nem falo porque quase está sempre organizado. Conhece a regra do jogo e até tem consultores que tratam de colocar as coisas a bom porto. Os micro, pequenos precisam de andar neste segmento, seguir essa dinâmica à altura dos seus desafios e capacidades para estarem alinhados às oportunidades que têm estado a ver. O setor público, idem. Propriamente na instituição do Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e outras instituições afins, assim como também o Ministério das Finanças, porque, ao fim e ao cabo, se olharmos para a agricultura, vamos dar conta que a agricultura abrange um todo que faz a nossa sociedade e uma nação. Porque depois é exatamente se haver instabilidade em capacidade de produção, quer seja pecuária quanto agrícola, que vamos ter problema de segurança alimentar. É exatamente na incapacidade de produção que começamos a ter problemas de consumir tudo e mais alguma coisa que apareça, sem olhar para a qualidade, e vai então gerando excesso de pessoas doentes que vão ocorrer às portas dos hospitais. Mas se haver o segmento, em sequência do que disse o colega do painel, o Paulo, Pedro, obrigado, sobre a necessidade de se criar centros de investigação para a melhoria das sementes, para a melhoria da genética. Portanto, o que é que ocorre? Vou citar assim rapidinho. Eu estava numa palestra convidado na sexta-feira, em que vieram empresários, engenheiros agrónomos franceses, com a intenção de ouvir dos presentes, e que são todos agricultores, produtores, quais são as suas reais necessidades no quesito da produção do tomate, cebola e outras culturas diversas. Especificamente abordou-se muito sobre o tomate e a cebola. Por quê? Esta empresa que cá está a fazer vendas de semente descobriu que o mercado angolano, em termos de produção de tomate e cebola, é desde janeiro a dezembro ininterruptamente. Então, mas surgiram algumas reclamações. E estes vieram junto dos produtores para saber quais são as vossas dificuldades. Se é o tamanho do bulbo, se é a capacidade quantitativa que se colhe por hectare, para se conseguir identificar as reais causas e então gerar solução. Isso passa pelo quê? De forma interna. Uma investigação científica, e para que isso haja, precisa de financiamento. Muitos estamos em tempo de olhar para esta investigação quando falamos da necessidade de aumentar a produção e indicamos aqui timings, 4, 5 anos queremos aumentar a produção neste determinado número. Estamos em tempo de olhar para esta informação. Capitão, o que é prioritário agora? O que é prioritário agora não é nem o que estamos aqui a dizer. Desculpa que assim eu diga, caros colegas. Sabe por quê? Há muita produção agrícola a ser feita por este país adentro e que, por falta de vias de acesso, não se consegue escoar. Há comunas e municípios em que você chega de carro, já não tem acesso, tem de subir numa moto de 2 rodas para seguir viagem. E quando você chega lá naquela ilha, vamos assim dizer ilha, porque não há transporte que o leva até lá, senão motorizado ou bicicleta, você encontra um mar de produtos agrícolas para dizer, mas isso está mesmo aqui em Angola? Está. E atenção,
produzido sem ciência nenhuma. Aí faz menção Tudo àquela biológico. parte da Aquela que música falamos, do né? Dom Caetano. O meu Nosso chão chão dá tem tudo. tudo. Aí dá mesmo. Não dá aquela qualidade que se impõe no processo de calibragem, o BRICS, essa coisa toda que nós conhecemos no âmbito científico. Mas tu consegues ver que há daí algum produto que pode ser consumido saudavelmente. A questão que se coloca aí, precisamos de facto, eu tenho estado a dizer, é preciso o casamento acertado entre, assim muito rapidamente, Ministério dos Transportes, Ministério da Agricultura e Ministério da Economia. Esses três têm que andar juntos Das obras para públicas. potencializarem ali onde há produção. Quem tem essa responsabilidade? Gabinete Provincial da Agricultura, Gabinete Municipal da Agricultura. Para saber onde há produção, é ali. Potencializem o acesso para tirar esses produtos e colocar no mercado escolar. Muito bem, nós vamos continuar a olhar para esta questão das vias de acesso, que, aliás, este é um segmento, a questão da produção, que tem completada por vários outros, né? Exato. E vamos continuar a olhar para esta questão, porque neste sábado mesmo, ou no último sábado, e por sinal está hoje a dirigir o nosso programa a Susana Ângelo também, fez uma reportagem na zona da Quissama, falava da questão do tomate e da cebola, com muita produção, mas que uma vez mais a preocupação dos produtores é essa questão, vias de acesso. Então nós voltaremos a falar sobre isso mais daqui a pouco. Vamos fazer um rápido intervalo. É rápido, nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate, edição do dia 9 de setembro de 2024. Hoje, um programa mais curto, porque na sequência do Girassol Debate vamos ter aqui um momento de análise ao jogo que impõe hoje a Seleção Nacional diante do Sudão, que está a acontecer no Estádio Nacional 11 de novembro. E vamos seguir então a olhar aqui para este debate. Segundo informações que recebemos, o jogo está empatado a 1-1, as duas seleções já marcaram. Nós sabemos ainda quem marcou por parte de Angola, mas o que me importa mesmo é que temos ainda alguns minutos para poder marcar o segundo golo e garantir mais uma vitória. Por enquanto, não vamos falar de desporto, nem de futebol, como estávamos a continuar a olhar para esta questão dos fundos de apoio à economia. Pedro Coaça, e eu já vou passar a palavra ao Miguel, mas antes do intervalo, o Aderto mostrava aqui a preocupação que tem a ver com as vias para o escoamento da produção. E eu sublinho sempre, não estamos, porque às vezes quando se fala em escoamento, a ideia que se passa é que na agricultura não. Falamos também da própria pecuária, da própria avicultura e de todos os outros segmentos do setor produtivo. Como é que os fundos não podem já começar também a olhar para estes mecanismos de facilitar o escoamento, a distribuição da produção do próprio agricultor, do próprio pecuarista e de todos os outros que fazem parte deste segmento? Penso que pode, sim, mas neste caso teria que se criar mecanismos de poder se abrir, não é? Um financiamento para a organização do sistema logístico nacional, que é um dos grandes déficits que nós temos. Exato. No entanto, quando a gente olha para aquilo que é a infraestrutura rodoviária, nós saímos desta dimensão, entramos para aquilo que são os investimentos públicos. Não há crescimento econômico sustentado, tampouco desenvolvimento sem que haja infraestrutura de qualidade e ampla numa economia. E quando a gente fala das vias de comunicação, elas desempenham um papel fundamental em quaisquer, portanto, dimensão econômica que se possa fazer a análise. No caso particular de Angola e a experiência dos países de industrialização recente, tanto no leste asiático, na América Latina, mostram Angola, para que possa ter rodovias de qualidade, não basta simplesmente contratar empreiteiros e construir a estrada e deixá-la à sua sorte. Toda estrada, como qualquer bem produzido pelo ser humano, tem sempre um tempo de vida útil. Uma abordagem que Angola pode adotar é partir para o modelo de concessão da administração das rodovias. Isto faz com que as rodovias possam durar mais, na medida em que o empreiteiro que vai poder ganhar a licitação para poder gerenciar portanto, a rodovia, tem a obrigação de poder fazer manutenção diuturna na via. Portanto, o Brasil, por exemplo, a Indonésia, a Singapura, que são das economias que mais crescem no mundo ao nível das economias emergentes, estão com projetos do tipo e têm tido sucesso. É claro que existem especificidades locais,
em termos da geografia, em termos do clima, em termos, sobretudo, de arranjos, não é? E institucionais que vão diferir de país para país. No entanto, eu penso que seria um mecanismo muito importante caso Angola queira ter um sistema, portanto, rodoviário de qualidade à altura de poder promover um crescimento sustentado. Daniel Sapateiro, eu falava na questão dos outros fatores que contribuem para este desenvolvimento, este fomento à economia. Esta questão das vias de acesso é um deles, porque de nada adianta fomentar a produção e depois esta produção não sair do campo para os grandes centros de distribuição, não é? Sabe que nós temos que caminhar, sabemos que temos que caminhar para um processo de cada vez mais as PPPs, né? As parcerias público-privadas. No fundo, estas questões de concessão e a gestão e que também tem um lado de lucrativo, porque quem ficar a gerir troços de estradas, obviamente que tem como fim ganhar dinheiro. E, portanto, isto quer dizer que a contrapartida do pagamento de uma portagem tem como benefício a comodidade, a segurança, a manutenção da estrada, contactos, inclusive, em caso da necessidade de uma reparação ou do acidente, haver de X em X quilómetros formas de contacto socorro, para socorro. Quer dizer que também que nós conseguimos levar o carro, a caminhonete ou o caminhão, onde nós provavelmente de outra forma não chegaríamos, como nós estamos aqui a dizer. E essa contrapartida é uma contrapartida financeira, mas que, a meu ver, dependendo obviamente dos valores, e aqui tem que haver um ajustamento à realidade angolana, não aplicar uma portagem que provavelmente na África do Sul se pode aplicar porque o rendimento é superior, e aqui somos um país de renda baixa, mas que, fazendo as contas, por via da celeridade, da segurança, da comodidade, da menor manutenção dos veículos ao nível de pneus, ao nível de molas, ao nível de suspensões, inclusive até na poupança de combustível, há um ganho, e aqui o Pedro trouxe muito bem, que esses países já pensaram nisto. Nós temos que cobrar, mas para dar também benefícios às pessoas. Agora, isso tem que passar também por uma mentalização das pessoas, porque provavelmente a primeira reação das pessoas é: agora vamos pagar as estradas, então vamos criar uma estrada alternativa àquela que se paga. Imaginemos o seguinte: uma autoestrada, nós já estamos a pensar numa autoestrada do norte a sul, não é? Portanto, mas imaginemos de Luanda para Malange, de Luanda para Saurimo, em que há vários troços e esses troços são pagos. Provavelmente há pessoas que vão criar estradas paralelas a essa autoestrada para não pagar a autoestrada. Nós temos que pensar, porque o nosso povo também tem este lado criativo. Agora, isto quer dizer o quê? Temos que estimular, temos que comunicar melhor para as pessoas perceberem os benefícios. Porque, caso contrário, dificilmente vamos ter empresas que queiram vir fazer a construção, a exploração e a gestão dessas rodovias, se não for também financeiramente viável. E é por isso que, por exemplo, noutros setores de atividade nós temos monopólios ou não temos ainda a produção de energia, a distribuição de energia elétrica e de água, porque, obviamente, os custos de produção do kilowatt ou do metro cúbico de água são muito baixos para os níveis de investimento que são precisos realizar. E então, nesse sentido, há aqui também um caminho a ser feito numa lógica macroeconomia. Miguel dos Santos, como é que vocês, enquanto Fundo de Garantia de Crédito, olham para estas preocupações que acabamos aqui de elencar, que tem a ver com o próprio escoamento da produção, que vai ser depois a garantia para que o solicitante, no caso o produtor, possa cumprir com as suas responsabilidades, não é? Exato. Que é de pagar o crédito que solicitou. Sim, na verdade, esse tema da via de acesso, portanto, é um dos grandes constrangimentos que nós também identificamos. Há promotores nessas condições que têm, portanto, dificuldade no escoamento dos seus produtos. Mas nós temos estado atentos a essas situações e, portanto, sempre que possível, vamos reportando esses constrangimentos ao mais alto nível. Mas, no entanto, nós, como fiz referência no lápis, nós incluímos, para minimizar tanto esses constrangimentos, incluímos aí, portanto, a logística, né, que não consta, por exemplo, no aviso 10, portanto, mas nós incluímos. Aqui, quando falo logística, também estamos a nos referenciar ao transporte, portanto, financiamento para transporte de mercadorias, portanto, para apoio aqui à produção local.
Portanto, é mesmo na verdade de mitigar aqui, portanto, esse constrangimento. Portanto, e o que nós temos detectado, portanto, há promotores que, por sua iniciativa, portanto, portanto, incluem nos seus projetos, portanto, a melhoria de via de acesso, mas isso, na verdade, encarece, não é? Encarece o projeto e ele, portanto, tem um financiamento muito mais elevado por conta dessa infraestrutura. E como disse o Dr. Pedro, portanto, isso, na verdade, são, digamos, encargos que têm que ser, são despesas que têm que ser realizadas por via de investimento público, né? Portanto, os promotores não têm essa capacidade. Nós gostávamos que nos apresentasse aqui também, se possível, com certeza terá alguns números dos vários projetos que vocês já criaram para facilitar esta questão do fomento à economia. A questão, por exemplo, falava do lápis, mas já falou também do PDAC e outros números de quantos beneficiários tivemos até agora, nestes 12 anos de existência do FGC. Exatamente. Como disse, nós começamos com a Angola Invest. Portanto, nós hoje estamos a falar aqui de um volume de garantias acumuladas, de cerca de 1.344 garantias. Portanto, em termos financeiros, isso significa que foram quanto é? Estamos a falar de mais de um volume de negócio do Fundo de Garantia. Em termos de garantias, estamos a falar aqui de mais de 500 mil milhões de kwanzas. Portanto, o volume de garantias, né, que nós temos acumuladas até a data. Portanto, e nós... Portanto, aqui, posso também dar aqui uma indicação, por exemplo, dos setores que mais beneficiaram aqui da nossa garantia. Portanto, a agricultura, portanto, beneficiou de cerca de 26% daquilo que é a nossa carteira atual, a pecuária 11%, portanto, pescas, estamos a falar de 15%, portanto, a indústria, na verdade... aqui é o setor que mais beneficiou de garantias públicas do FGC. Estamos a falar de 37% de garantias foram destinadas a projetos do setor da indústria transformadora. Tanto depois outros serviços de apoio, como logística, porque o Angola Invest também teve, portanto, esses outros setores de apoio ao setor produtivo, portanto, contam aqui com cerca de 7% daquilo que é a nossa carteira de crédito. E, portanto, Luanda, por todas as razões que nós conhecemos, portanto, Luanda é o que mais projetos garantidos pela FGC, estamos a falar de 39% de projetos, portanto, de garantias foram destinadas para projetos a serem implementados aqui em Luanda, e depois o Benguela e a Huila, que estão mais ou menos na mesma paridade, estamos a falar de 11% cada, em termos de garantias. Muito bem, nós, como disse, hoje temos um tempo reduzido. Adérito, que desafios é que ainda podemos apontar neste desafio de fomento à economia, nesta questão do fomento à economia aqui em Angola? Que desafios é que ainda podemos apontar depois daqueles que já elencamos aqui ao longo desta quase uma hora de conversa? Para fazer valer os 3 fatores naturais que Angola dispõe, solo, água e clima, que nos permite produzir durante o ano de forma ininterrupta, seguindo apenas a dinâmica científica de cada estação, precisamos potencializar o homem com conhecimento técnico aplicado à altura dos desafios. Tome nota. A potencialização formativa técnica para Malange não deve ser a mesma para o Lubango. É preciso entender isso. Porque o que se produz no Norte, muitas vezes, não é taxativamente o que se produz no Sul. E se tentarmos fazer comparação, vamos dar conta que a produção, em termos de qualidade, da batata doce ou da mandioca do Norte e do Sul, vai haver alguma diferença. Não esqueça que vai falar neste segmento, se olhar, fazermos este casamento aqui com o assunto, com os fundos, é fundamental que, por exemplo, fundos como o FADA possam também olhar para este critério que acaba de falar aqui da questão das diferenças que existem em cada uma das áreas do nosso país para o fomento à produção. O fundo tem interesse em conjunção para não exigir de forma, digamos que, desigual aos produtores. Que possam não, devem. E mas na prática isso não acontece. Eu até acho que é algo que provavelmente tenham em carteira, porque senão estaríamos a dar um tiro ao escuro. É preciso saber dar conta das coisas. Vamos dar o exemplo. Existem culturas que são muito bem produzidas, com uma capacidade de resposta satisfatória, quer em qualidade e quantidade, em zonas com clima tropical quente. E há outras que dão bons resultados em zonas de clima tropical úmido ou frio.
Não vamos produzir maçã e pera em Luanda quando sabemos que é muito bom para o Lubango apenas. E não é Lubango na sua mais vasta extensão. Há uma região específica daquela província, só para conseguir enquadrar. Então, precisamos formar as pessoas em primeira instância à altura dos desafios que se impõem. A nível do Estado, a nível do setor público, aquilo que são os resultados que se deseja, que se quer almejar, é preciso transformar primeiro a potencialização do conhecimento técnico aplicado para que esses apoios que os projetos e os fundos vão trazendo estejam a ser recebidos e enquadrados naquilo que é a real necessidade. Do contrário, continuaremos a criar projetos que não vão ter pernas para andar a longo prazo. Pedro Quassa, como é que estes fundos podem ajudar a desenvolver a nossa indústria? Bem, no que toca especificamente à questão industrial, é muito importante, tendo em conta que quando a gente olha para as economias mais avançadas, nós vemos que em grande parte delas, não é se não todas, só conseguiram atingir ao nível de desenvolvimento em questão porque apostaram especificamente na questão da indústria. É claro que existe também uma relação entre a agricultura, a pecuária e a indústria, na medida em que a indústria pode e deve transformar aquilo que vem do campo. No que toca à questão industrial especificamente, não é? Quando a gente pensa no longo prazo e numa indústria que possa melhorar a competitividade comercial do país ao nível internacional, nós temos que melhorar o nosso quadro da capacitação tecnológica nacional, porque sem tecnologia, sem inovação, não é possível ter-se uma indústria competitiva e também não é possível ter-se uma estrutura comercial relativamente diversificada, não é? Que possa fazer frente com os demais países no cenário internacional. Mas, além disso, Angola tem um aspecto muito importante e básico que precisa trabalhar. Economia é fundamentalmente expectativa e confiança. Angola precisa melhorar, portanto, o seu índice de confiança ao produtor. Quando a gente, por exemplo, fala em investimentos, tanto para o empresariado nacional quanto para o estrangeiro, ninguém consegue investir num país quando a pessoa tiver medo, por exemplo, de alguma variável macroeconômica, seja em termos estruturais, seja em termos conjunturais, que possa mudar abruptamente. Portanto, é muito importante trabalharmos e identificarmos os fatores que fazem com que um país tenha um bom clima e ambiente de negócios para poder inspirar confiança ao investidor, quer nacional, quer internacional. Muito bem, Daniel Sapateiro, um minuto para a conclusão. Estamos mesmo a correr contra o tempo. Contra o tempo. Vamos lá, as suas conclusões? Olha, na véspera de eu fazer anos, que é amanhã, dizer o seguinte... Está a convidar-nos para a festa, atenção. Vamos lá, conclua. Olha, tens de ir buscar umas pitaias. Umas pitaias. Eu ofereço. Ok. Será o seu presente de aniversário. Obrigado. e já está a correr os 60 segundos. Bom, vamos lá. O seguinte, ia pegar numa deixa do Pedro, que é a indústria que puxa todo o resto do setor primário. Com a indústria transformadora alimentar e não alimentar, todo o resto tem que se adequar e compatibilizar. Outro fenómeno que nós temos que aumentar, e isso também é fundamental, temos que aumentar a produtividade do trabalho. Ou seja, aquilo que nós fazemos em 8 horas de trabalho ou em 10 horas de trabalho, nós temos que aumentar por hectare, por quilómetro quadrado e assim sucessivamente, porque caso contrário não conseguimos aumentar a riqueza. E terceiro fator, conclua. Há entidades, o Fundo de Garantia, os vários fundos, os bancos públicos e privados têm um fenómeno de oportunidade por exemplo, junto de entidades como a Ordem dos Contabilistas e outros, fazerem estudos e ajudarem aqui muitos empresários e pessoas individuais a melhorarem as suas qualificações e a sua parte administrativa para se adequar ao novo regimento que o nosso país está, que é cada vez mais legal e para ter documentação. Muito bem, Daniel, temos mesmo de concluir. Vamos passar também ao Miguel para os 30 segundos que se impõem. Conclusão, em termos de desafios para o FGC, o que é que ainda poderá fazer? Portanto, nós continuamos a lançar linhas, né? Novas linhas de garantias, que é para poder mesmo aqui haver maior inclusão financeira. Portanto, nós... já falamos no início, lançamos recentemente o Diversifica Mais, portanto, vai ser, no caso, a 4ª linha vigente, mas a 5ª a ser operacionalizada pelo fundo, porque no passado tivemos a linha do Angola Invest. Mas, no entanto, aqui um tema, nós ainda não tornamos... Tem de concluir. Não tornamos público, mas é no sentido mesmo da maior inclusão financeira, portanto, nós...
Fundo de Garantia de Crédito também criou, já tem aprovado uma linha, portanto, de apoio ao microcrédito. Portanto, esta linha visa facilitar o acesso ao crédito das microempresas, essencialmente, cooperativas e famílias, junto das sociedades de microcrédito. Muito bem, nós voltaremos com certeza a poder observar, para olhar mais para este assunto. São um dado importante nesta comunicação, é mesmo importante. Portanto, e nesta linha, portanto, ela já começou a vigorar aí há 2 meses, portanto, já estamos com os microcréditos, a sociedade de microcrédito, já aqui mais ou menos mais de 1.700 projetos. Nós vamos marcar um próximo encontro para falar sobre esta linha. A você que esteve a acompanhar-nos, muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. A Angola continua a ganhar o Sudão por 2-1. Já estamos a ganhar. E eu presento também para o Daniel Sapateiro e eu disse que nós ganharíamos o jogo. Vamos marcar no final deste jogo. Boa noite a você que esteve a nos acompanhar. Agradecemos aos nossos convidados também. Até uma próxima oportunidade. Daqui a pouco vem o Bravo da Silva para a análise que se impõe a este jogo da Angola diante do Sudão. Boa noite. Nós voltamos na próxima segunda-feira.